bem? No vídeo de hoje, nós iremos estar apresentando o nosso trabalho para a disciplina de Seminários em Biodiversidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. E o título do nosso trabalho é Estudo de métodos para a superação da dormência do fruto em Mirabilis jalapa. Os componentes do grupo são Francisco Alisson, Iago Bilro, Jackson Nazareno, Jefferson Oliveira, Tiago de Freitas e eu, Vinícius Bezerra. Nós estamos sendo orientados pelo professor Leonardo de Melo Bessier e co-orientados pela Samara Silva de Matos. Bem, para começar o nosso trabalho, é importante nós falarmos da espécie do que a gente está utilizando no nosso estudo. Então, essa planta é um angiosperma que ela está posicionada na família Nyctaginaceae e ela é muito conhecida por sua beleza. E por causa disso, ela é muito utilizada ornamentalmente. Ela é nativa da América Central e devido à sua importância ornamental, ela veio aqui para o Brasil, por exemplo. Porém, devido ao seu rápido crescimento, a espécie é considerada uma erva daninha em algumas localidades. Ainda assim, essa espécie apresenta várias propriedades características muito importantes para a sociedade, como, por exemplo, a fitorremediação do metal pesado cádmio, que é, por exemplo, o metal pesado que está presente na pilba do cigarro. A espécie ela também apresenta importâncias farmacológicas, de uso analgésico e anti-inflamatório. Porém, os artigos apenas que a gente estudou, expõem os potenciais farmacológicos dessa espécie. Então, há necessidade de mais estudos para, de fato, se ter mais uma certeza dessas propriedades, desses potenciais da espécie. E aí, para justificar o nosso trabalho, o porquê da gente estar fazendo esse trabalho, vocês viram lá no título que é Estudo de métodos de superação, então logo a gente vai trabalhar com germinação da planta. Então, já que ela tem essas características, esses potenciais que podem ajudar e muito a sociedade humana, então nosso trabalho ele se justifica pelo simples motivo da gente estudar melhor a germinação dessa espécie para que futuros trabalhos venham a não ter problemas no quesito germinação e poderem realizar suas pesquisas tranquilamente. Mas qual é a nossa hipótese, Então, nossa hipótese principal é que os métodos de superação de dormência são capazes de aumentar a velocidade de germinação do fruto de Mirabilis jalapa, certo? Então, nós estudamos uma série de métodos de superação de dormência no intuito de também identificar qual é o que apresenta a melhor velocidade germinativa. Então, o primeiro método para a superação da dormência foi a embebição em água destilada por 20 horas, certo? E a gente acredita que esse método será superior em relação à velocidade germinativa que o grupo controle, que é o grupo que não sofrerá nenhum método de superação de dormência. Também acreditamos que a escarificação química, que foi o nosso outro método que a gente utilizou no estudo, com ácido sulfúrico, apresentará um índice germinativo superior ao grupo controle. E por fim, nós acreditamos que o método da escarificação mecânica, raspando o antocarpo do fruto em uma lixa granulação 100, apresentará um índice de velocidade germinativa superior também ao grupo controle. Esta é a nossa hipótese. Qual é o nosso objetivo geral, então? Só para reforçar, porque já ficou meio que claro aqui, o objetivo geral do nosso trabalho é identificar o tratamento pré-germinativo dentre os analisados que irá fornecer o melhor índice de velocidade germinativa para o fruto Mirabilis jalapa. Nosso trabalho ele apresenta uma série de outros objetivos específicos, como por exemplo, gerar maior conhecimento em torno da germinação da espécie, estudar a resposta germinativa a diferentes tratamentos pré-germinação, investigar a situação dos frutos de Mirabilis jalapa pós-experimentação e, por fim, contribuir com o conhecimento germinativo da espécie para futuros estudos. Então vamos aos métodos, os materiais e métodos que a gente utilizou durante a nossa experimentação. Quanto ao local de coleta, foi aqui mesmo no Brasil, no Rio Grande do Norte, mais especificadamente no município de Macaíba, em Riacho do Sangue.
e a gente procurou coletar os frutos de diferentes indivíduos para manter a variabilidade genética. Utilizamos também alguns meios para controlar os fatores, como por exemplo a câmara germinativa, né, para controlar o fotoperíodo, que foi a 10 horas diárias, e a temperatura, que foi constante a 25 graus Celsius durante toda a experimentação. Quanto aos frutos, né, os frutos da Mirabile jalapa é um fruto conhecido como fruto aquênio, que é um fruto seco, e ele tem, como vocês podem estar vendo aqui, essa parte mais escura, né, que a gente chama de antocarpo. O antocarpo superior dessa planta, da inflorescência, ele cai, e o antocarpo inferior ele se funde com o ovário, formando essa estrutura negra. E o fruto mesmo aquênio, ele vai estar dentro dessa estrutura, desse antocarpo. E aí é esse antocarpo que dá o caráter de dormência ao fruto. Bem, nós utilizamos 16 pares de Petri durante o experimento, um maior e outro menor para fechar e evitar, por exemplo, a evaporação constante. Nós procuramos deixar os frutos em uma equidistância de 1,5 a 5 centímetros. E aqui está uma figurinha, né, um modelo, mais ou menos, de como ficou posicionado os frutos na placa de Petri. Para o controle hídrico, né, é importante ressaltar que durante toda a experimentação foi-se utilizado água destilada para manter o controle, né, por exemplo, de micro-organismos, enfim. Então nós utilizamos uma seringa para ficar regando esses frutos durante o período de experimentação e a gente adicionava 4,5 ml de água quando era necessário. Nós chegamos a esse resultado de 4,5 ml seguindo o manual de regras para sementes, né? E ele diz basicamente que a gente deve multiplicar o peso da massa do fruto 3 vezes. E aí a gente chegou nesse resultado de 4,5 ml de água. Para os tratamentos, né, nós também nos preocupamos com a questão da higienização, então houve uma série de métodos de procedimentos de esterilização, né, dos equipamentos, apenas diferiram do material que a gente estaria utilizando. Por exemplo, para o papel filtro e a lixa, nós aquecemos eles a 120 graus Celsius. Para a seringa, a câmara germinativa, as placas de Petri, nós utilizamos álcool, 70%. E para limpar ainda mais a câmara germinativa, nós utilizamos o hipoclorito de sódio, conhecido popularmente como água sanitária. Para a escarificação química, né, eu já falei que a gente utilizou ácido sulfúrico, foi um ácido sulfúrico concentrado, 97%, ele é bem perigoso de manuseio, né, e a gente teve que utilizar equipamentos de vidro e um bastonete de vidro para agitar ocasionalmente. Isso durou em média 5 minutos, o período de embebição nesse ácido sulfúrico. E aí o ácido sulfúrico ele já faz a desinfestação dos frutos. Então a gente percebe que nos outros tratamentos a gente desinfestou antes de fazer de fato a escarificação com hipoclorito de sódio, mas a exceção aqui foi a escarificação química, por o ácido sulfúrico ele já fazer esse efeito de desinfestação. E aí, para a escarificação mecânica, após a desinfestação com hipoclorito de sódio, nós raspamos o antocarpo do fruto até chegar nos cotilédones com a lixa de granulação 100. Para a embebição, né, a gente, após a desinfestação com hipoclorito de sódio, nós embebemos os frutos durante 20 horas antes de começar de fato a germinação dos frutos na câmara germinativa. E por fim o grupo controle, que era aquele grupo que eu havia falado anteriormente, que ele não vai sofrer nenhum processo de escarificação, a gente apenas esterilizou os frutos para manter o controle. E aqui ficou, a gente fez o esqueminha como mais ou menos ficou cada tratamento. Então vamos finalmente à análise dos resultados, né? A gente criou esse gráfico curva de eficiência germinativa. A gente pode ver aqui que o grupo da escarificação química, surpreendentemente,
ele não conseguiu germinar nenhum fruto durante o processo de experimentação. A embebição em água destilada, ela apresentou um baixo índice germinativo. O grupo controle, para nossa surpresa, né, apresentou de certa forma um bom índice germinativo, mais ou menos 9 frutos germinados. E a escarificação mecânica foi a principal aqui no nosso experimento. Ela conseguiu germinar mais da metade dos frutos em um tempo muito menor. Então a gente vai ver que ela apresentou o índice de velocidade de germinação muito superior aos outros, né? Que começou a germinar frutos muito antes. E o grupo controle foi o segundo melhor resultado, seguindo esse gráfico de curva de eficiência, certo? Aqui é uma imagem mais ampliada, dá para ver melhor esse gráfico. E para a quantificação dos resultados, né, a gente decidiu transformar o total de germinação em percentual. Então a gente observa aquilo que eu falei, a escarificação mecânica apresentou mais de 50% dos frutos germinados. O controle, para a nossa surpresa, apresentou 40% dos frutos germinados e os outros tratamentos foram insuficientes, né, a germinação deles. Para calcular o índice de velocidade de germinação, a gente utilizou a fórmula do Maguire, né, que é basicamente somatório do número de frutos germinados pelo tempo, que o tempo nesse caso era em dias, 14 dias no total de experimentação. É importante ressaltar que ao todo foram 160 frutos experimentados, e cada placa de Petri ela apresentava 10 frutos, sendo 3 repetições por tratamento, totalizando 40 frutos por tratamento e 160 frutos ao final de tudo. Bem, eu havia falado antes que a gente também fez a análise dos frutos pós-experimentação. Então a gente fez cortes longitudinais para analisar, para saber o que de fato aconteceu dentro desse fruto, o que aconteceu com o embrião. Então, para a escarificação mecânica, por mais que ela tenha tido o melhor índice germinativo e também o melhor percentual germinativo, ainda assim os frutos que não germinaram, né, a gente percebeu que eles apresentavam uma infestação por micro-organismos. Isso pode ser explicado porque ao raspar o antocarpo, né, do fruto, até chegar aos cotilédones, o fruto ele fica mais susceptível a micro-organismos, ação de micro-organismos. Então isso deixa o embrião muito fragilizado durante o procedimento. Na escarificação química, que a gente esperava que apresentasse um sucesso germinativo bom, infelizmente se mostrou totalmente ineficaz, né, não germinando nenhum fruto. Porém, ao fazer os cortes longitudinais, a gente percebeu que o embrião estava bem preservado. Então a gente não sabe ao certo por que, durante os 14 dias de experimentação, os frutos da escarificação química não germinaram, né? A gente não tem essa explicação, a gente só deduz que a gente só conclui que não é uma boa escolha esse tratamento para a germinação de frutos de Mirabile Jalá. Na embebição em água destilada por 20 horas, né, a gente percebeu que os frutos que não haviam germinado, eles estavam apresentando um encharcamento nessa porção de menor resistência do antocarpo, por onde a plântula ela vai emergir. Então, por exemplo, na figurinha A, a gente percebe que houve uma infestação por micro-organismos. Então a gente conclui que por embeber, né, por 20 horas, esses frutos acabaram encharcando essa porção de menor resistência e facilitando a infestação por micro-organismos. Possivelmente o tempo de embebição foi muito longo. Talvez se a gente fizesse um outro experimento com 10 ou 15 horas, né, com horário, um intervalo de tempo reduzido, talvez aumentasse o índice germinativo e a velocidade germinativa. E por fim o grupo controle, que foi para a nossa surpresa o segundo melhor resultado, né? A gente, ao fazer os cortes longitudinais, a gente percebeu que os embriões eles estavam em ótimas condições, muitos apresentando os cotilédones já forçando a porção de menor resistência do antocarpo, né? E porém, por mais que esses frutos eles apresentaram
bom índice germinativo, né, ainda assim a velocidade germinativa não foi satisfatória se comparado com a escarificação mecânica, certo? E aqui é uma rápida comparação de todos os tratamentos. Então a gente conclui aqui que a escarificação mecânica ela é muito mais rápido para a germinação se comparado com os outros tratamentos, porém ela é mais susceptível à infestação, né, à contaminação por micro-organismos. A escarificação química e a embebição em água destilada elas não apresentaram eficiência germinativa. E o grupo controle, que é o grupo que não sofre nenhum tratamento pré-germinativo, ele não apresentou, na verdade, uma rápida germinação, porém ele mostrou-se ser uma melhor escolha para trabalhos que não estejam com tempo contado, porque por preservar melhor o embrião, ele acaba que provavelmente, além dos 14 dias de experimentação, ele germine mais frutos, né? Então, dependendo do objetivo dos experimentos, a pessoa que estiver lendo o nosso artigo ou que estiver vendo esse vídeo, ela pode optar pela escarificação mecânica ou pelo grupo controle. Muito obrigado.